Beleza? Então, pessoal, deixa eu começar a fala aí com vocês, ok? Nessa reunião, a gente basicamente vai aprender a como baixar os relatórios. Não só baixar, né, mas visualizar e avaliar os relatórios do Quizzes, ok? O tema é avaliação e muito do que a gente vai ver aqui como proposta de discussão, a gente já discutiu a reunião em que a gente estava falando, por exemplo, como fazer boas perguntas, ok? Que era aquela onde a gente discutiu a questão do erro, do acerto, como a gente faz para incentivar o aluno, né? Como acabar um pouco com o pessoal, os slides aqui vai chamar de cultura do erro e do acerto, né? Então vamos lá, vamos começar aí. Eu acho que 10 e 10, 10 e 15 é um bom momento aí para a gente fazer a nossa chamada, para conseguir incluir todo mundo, que porventura teve um atraso aí, tá? Isso aqui é para mim. Beleza, pessoal, só para lembrar aí, ok? Aqui, ó, o itinerário das nossas reuniões, ok? A gente só tem mais a próxima reunião da próxima semana aí, que é sobre feedback e compartilhamento, ok? A gente vai trocar essa ideia sobre o processo avaliativo em cima do conteúdo da arte rupestre do sexto ano e crises e doenças e revoltas da Europa medieval para o sétimo ano, ok? Lembrando sempre, quem não puder, a gente faz uma adaptação aí. Aqui tem a nossa agenda, tem o relato de implementação, se alguém quiser fazer um relato da implementação que fez, ok? Tem alguém que gostaria de falar? Quem ainda não fez o seu relato aí, quem ainda não comentou, mas acabou fazendo, quiser compartilhar alguma coisa aí com o grupo, seria de grande valia. Eu posso fazer. Por favor, professor, então, ó, você pode falar baseado aqui, inclusive, nesse roteirinho aqui, ó. Compartilhe com seus colegas. Relate os aspectos mais relevantes da sua implementação, quais adaptações você precisou realizar em seu planejamento e quais foram os recursos e estratégias que você utilizou em sua implementação e os resultados que alcançou. Fique à vontade, você está com a palavra. Tá, só um momentinho para eu abrir minha apresentação. Eu acho que eu Sem problema. não vou nem compartilhar, mas só para eu ter o roteiro de. Claro, à vontade. Fica mais fácil, né? Bom, então a implementação foi feita na semana passada, na terça-feira da semana passada, com uma turma de sexto ano C do período vespertino, do Colégio Estadual Souza Naves, aqui no município de Rolândia, no NR de Londrina. O objetivo da aprendizagem era contemplar aqueles conteúdos referentes à BNCC e ao CREP, que era os conteúdos eram identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana e sua historicidade, e analisar os significados dos mitos de fundação a partir de diferentes vozes do Oriente e Ocidente. A estratégia de implementação do quiz, então, era atividade online, e depois foi revisto para a realização de atividade em sala de aula, com uma metodologia de gamificação. A turma escolhida foi o sexto ano C, tá? Ela apresenta, em sua maioria, o estilo de aprendizagem visual e de leitura escrita, o que levou o docente a considerar esses dois aspectos na escolha da atividade quiz. Então, lembrando daqueles estilos de aprendizagem, essa turma específica ela tinha essas duas características que eu inferi depois de dar aula para eles um bom tempo, né? Que era essa aprendizagem mais visual e mais de leitura escrita. Com os conceitos acerca dos conteúdos de pré-história ainda não tinham sido observados, né, trabalhados com os estudantes, e considerou-se então a taxonomia de Bloom, a alicerção dos dois primeiros níveis de complexidade referente aos domínios cognitivos, né? Então, essa atividade ela procurou alicerçar o lembrar e o compreender. Lembrando que a taxonomia de Bloom, então, ela tem alguns níveis de complexidade diferentes. Essa atividade pretendeu alicerçar, pretendeu balizar esses dois primeiros, que é o lembrar e o compreender acerca da pré-história. Então, as atividades se iniciaram com a seleção do recorte, né, que eram os conteúdos das aulas entre as aulas 13, 14, 15, 16, 17 e 18 da RCO, que vai desde caçadores e coletores, para o sexto ano, né? Caçadores e coletores, a questão do processo de sedentarização, os primeiros núcleos urbanos, o domínio de metais. Tá? Depois de explicação
com aula expositiva e com uso de outros materiais como vídeos, como imagens, aí eu disponibilizei um link da atividade do quiz para os estudantes, de forma assíncrona, né? Eu deixei disponível para eles. Infelizmente, a rede da internet não estava funcionando muito bem, aí eu tive que adaptar a atividade. Então, ao invés de fazer de forma assíncrona, a gente começou a fazer atividade de forma síncrona em sala. E aí, tive um outro problema, que é o seguinte, a internet do colégio não funcionava. Então, embora tenha uma rede, que é a rede Wi-Fi escola, os estudantes não conseguiam acessar por aquela rede. Então, mesmo com a grande maioria deles tendo dispositivo, acabou que não rolou, não deu para fazer dessa forma. O que eu fui fazer, então? Fui usar o Educatron, e com o Educatron apresentar o quiz, eles iam respondendo comigo. Novamente tive um problema, porque o Educatron não estava funcionando. A parte do conteúdo do Educatron não estava rolando. A única coisa que rolava no Educatron era a televisão. Então, tive que pegar o meu computador, disponibilizar o meu computador, acessar uma rede de dados particular, pessoal minha, para poder fazer a atividade. Conectei um computador, então, com um cabo HDMI e fiz atividade com eles. A atividade eu postei ela depois no meu relato de implementação, ela está colocada o link dela. Eu vou só compartilhar rapidinho, então, o vídeo da apresentação com os alunos. Pode ser? Bem rapidinho. Deixa eu parar a minha apresentação aqui, professor. Fique à vontade. Vocês conseguem ver, gente? Tá dando para ver aí. Então, eu vou dar o play. Vamos ver se ele... Então, a gente vai fazer agora um quiz. Pode começar. A gente vai fazer então um quiz rapidinho, que é relembrando esses conteúdos aqui de pré-história. Beleza? Então vamos visualizar. Opa, agora tudo com internet. Vamos lá. Eu vou passar o quiz e a gente vai tentar responder juntos. Tudo bem? Vamos começando. Primeira perguntinha. No período neolítico, os seres humanos desenvolveram a agricultura. Que mudança direta esse desenvolvimento trouxe para as sociedades? Será que eles deixaram de pescar? Será que eles passaram a ser sedentários? Será, gente? Será que eles não passaram a caçar mais? Não. Então eu vou responder, hein? Vamos ver. Passaram a ser... Aê! Resposta correta. Tá bom? Então aqui vai aparecer a pontuação. Vamos para a questão 2. Relacione as imagens com os períodos da pré-história. Essa aqui é uma pedra lascada. Será que ela é do Paleolítico, do Neolítico ou da Idade do Metal? Vamos arrastar ela para cá. Arrastamos. Aqui eu tenho objetos de pedra polida. Será que é? Neolítico. E por fim eu tenho armas aqui de metal. Idade dos metais. Enviando. Isso, resposta correta. E por último, nossa última pergunta. Durante a pré-história, no período paleolítico, os seres humanos viviam da caça, da pesca e da coleta de frutas, plantas e raízes. Não se fixavam em um único local. Qual é o nome dessa característica? Não é canibalismo? Não. Não é sedentarismo? Não. Não é vegetarianismo? Não. É nomadismo? Sim. Tem certeza? Sim. Acertaram. Então terminamos. Eu agradeço a participação de vocês. Uma salva de palmas. Então, muito bom, professor. Essa foi então a implementação em sala de aula. A ideia era fazer online, de permitir que eles fizessem em casa, mas enfim, devido a esses inúmeros percalços aí no processo, acabou que não deu certo, tá? Então peço as escusas, Imagina, é muito importante esse tipo de relato, porque, por exemplo, fica um pouco claro para todo mundo que nem sempre a gente funciona como planejado, né? A questão da adaptação, ela é muito importante no relato, você entendeu? Por questões individuais de cada lugar, né?
Bom, só finalizando então, essa foi a implementação. Coloquei as evidências, não houve... A equipe pedagógica, enfim, com as suas várias atividades, não conseguiu acompanhar, então não conseguiu o feedback deles. De modo geral, os alunos eles apresentaram essa aprendizagem nesses 2 níveis da taxonomia de Bloom, que é o lembrar e o compreender de forma adequada, pelo menos na avaliação eles responderam corretamente. Sim, fiquei satisfeito com o resultado, né? E no final da minha implementação eu faço uma reflexão sobre a questão do nosso curso, mas daí são opiniões bastante particulares, tá bom? Você gostaria de dividir, professor, alguma opinião particular? Eu acho que sobre taxonomia de Bloom, sobre a questão dos estilos de aprendizagem, isso é interessante, mas assim, é que em história, cara, tem tanta coisa nova já, que tá falando na academia. Eu volto a repetir, eu já falei isso, a questão da educação histórica, a questão que a perspectiva da inglesa, do Peter Lee, da Isabel Barca de Portugal, tem as perspectivas de Jörn Hiesen, da Alemanha. Guruzen, né? É um material muito bom, e assim, a gente trabalha com história, a gente não está vendo isso aqui. Então, assim, seria interessante que esses nossos cursos de formação de história realmente pensassem em formar para a história, tá? Assim, é nesse sentido que eu apresento. Mas eu agradeço. Não, perfeito. Eu acho essa discussão a discussão mais urgente que a gente teria que fazer assim, né? Sem querer estender muito a sua fala assim, mas eu achei muito interessante que eu acho que a gente tem até um material traduzido, né? Por exemplo, usem o pessoal ali da UFPR vai ter um trabalho extenso assim tentando traduzir as ideias dele. Eu acredito que eles o fazem com precisão. A Maria Auxiliadora Schmidt ali, o professor Estevão dos Reis, acho que lá da UNB também, da Universidade de Brasília, né? Com certeza, a consciência histórica, né, como centro, assim, da discussão, e concordo, eu queria ressaltar aí, pessoal, um exemplo perfeito assim, da implementação, né? Não só justamente porque não deu como planejado. O que eu quero dizer com isso? Que apesar, né, dos problemas que o professor enfrentou na implementação que ele tinha planejado, isso teve que sofrer uma adaptação. E isso é interessante de ser mostrado, por quê? Porque permite a gente não baixar a cabeça para os desafios da especificidade de situação a situação, né? Porque, por exemplo, aconteceu muito nessa turma, mas garanto para vocês que é questão de todas as outras turmas falar, olha, eu trabalho numa escola do campo, então internet zero, teve professor que teve que apelar para avaliação ali dos cards impressos, que é uma possibilidade do quiz que nem eu domino, para falar a verdade, mas para um lugar que zero internet é uma possibilidade, ok? Então, muito, professor, parabéns aí, de verdade mesmo, muito rico a demonstração que você fez, e lembrando que, no caso, o professor ele teve o capricho de gravar o vídeo e colocar esse vídeo ali no relato dele, mas vocês podem fazer isso por outras mídias também, por exemplo, pelo relato de um terceiro, de um professor terceiro, uma pedagoga, ou pedagogo, né? Ou você também pode, tipo, fotografar. Você pode inserir ali no relato as fotografias, no caso, ok? O professor Paulo ou o professor Josué levantou a mão primeiro? Alguém quer fazer a fala aí? Professor Josué, pode fazer a sua fala, professor. Não? Se o professor estiver falando, tá mudo. Não tô... Beleza, então. Professor Paulo, gostaria de fazer a sua fala? Consegui liberar agora. Professor? Professor José, pode falar. Eu estou com um problema na internet, tá? Eu estou entrando pelo celular, eu finalizei o meu relato de implementação, só que eu não fiz, eu não socializei, tá? Eu não socializei, não fiz o que fez o professor Marcos, tá? Bom, a minha escola está 2 semanas sem internet. Entendi. Tá? O senhor gostaria de fazer a socialização do seu relato aí? Gostaria de falar? Olha, o que eu poderia dizer, relatando em breves palavras. Primeira situação, o desafio foi positivo. Né? Vamos seguir pelas etapas, como eu coloquei no relato de implementação. Primeiro, eu trabalhei o conteúdo,
em aula expositiva, fiz uma discussão circular com eles, e a grande dificuldade foi colocar dentro da realidade deles de ensino. Tá? Daí eu coloquei dentro da realidade deles de ensino, com palavras acessíveis para eles, né? É lógico, eu comentei a taxonomia de Bloom, mas não adianta para uma 7ª série você entrar em muitos detalhes ali, porque eles não conhecem o que é taxonomia, não vão entender o papel do Bloom, essa metodologia de aprendizagem. Então, o que eu fiz? Eu trabalhei, eu não consegui usar o Educatron, usei nas aulas expositivas. Bem na aula que nós iríamos aplicar, porque eu fiz na situação dos combinados das palavras, né? Implementei o quiz, mas nessa aula que eu queria usar o Educatron, sem chance. 2 semanas a 2 semanas e meia sem internet. Tá? Então, problema nesse sentido. Outra questão, professor e colegas, nessa situação de trazer para a realidade dele, o tema foi utilizado com relação ao poder na Idade Média, né? Essa situação igreja, essa situação rei, tá? E a questão comércio, como nós já havíamos trabalhado em uma outra aula. Então, foi desenvolvido dessa forma. O resultado foi positivo. Fecharam a nível de avaliação e eu vou dizer que eu alcancei mais ou menos 60% vamos dizer assim, do resultado de aprendizagem. Tá? Então, eles conseguiram entender o conteúdo a nível de 60%, de 60% a 70%. Então, eu achei positivo, mas principalmente pelo desafio. E eu trabalhei 2 questões, a múltipla escolha e aquela dos combinados das palavras. Para minha surpresa, o combinado das palavras foi excelente. Eles gostaram muito de puxar a palavrinha e colocar ali. Então, aquilo foi fundamental para o aprendizado deles. Teve o pronunciamento da minha pedagoga, a professora Thelma, como eu coloquei no relato, ela disse que estava adequado para aquela série e que foi bastante lúdica e que o aprendizado foi alcançado de maneira satisfatória. Eu coloco de regular a bom, sendo sincero. Tá? É isso, professor Lucas. Perfeito, professor. Aí, pessoal, outro relato, assim, por exemplo, do professor conseguindo transpor as dificuldades, né, que a gente enfrenta dia a dia no sentido condição ali que a gente tem para trabalhar, né, e para fazer essa implementação. Vamos avançar aí, porque tem vários professores querendo fazer uma fala aí. Eu não sei quem levantou a mão primeiro, mas a professora Ângela, o professor Paulo César, talvez? Isso. Pode falar, professor. Estão me ouvindo todos? Tá muito bom. Bom e bom tom. Bom dia a todos e a todas, então. Eu tenho uma realidade muito especial, que eu trabalho num colégio de educação no campo, então, ensino fundamental e médio. Aí eu implementei com o pessoal do 6º ano, né, que é uma turma que eu tenho de 9 alunos. Que bom, né? Situação ideal. Ideal, né? E aí eu trabalhei um conteúdo que eu já havia trabalhado, na verdade, eu aproveitei porque eu implementei no intervalo da avaliação e da recuperação. Aí já aproveitei que é o conteúdo sobre o que é história, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz o que geralmente eu faço, que é coloquei o título da aula, coloquei os objetivos da aula, os objetivos de aprendizagem da aula, e aí eu comecei com uma imersão que eles dissessem para mim o que era história. E aí, a partir disso, a gente foi construindo. Numa página, daquela página toda a matéria, que é uma página bem adequada para o 6º ano, né? Tem uma discussão o que é história, daí a gente fez a leitura coletiva daquela matéria, que tinha 3 coisas importantes que me interessavam ali, que era o que era história, o papel dos historiadores e as fontes, que eram justamente os 3 elementos que eu trabalhei. Aí fomos para os quizzes, né? Eu fiz um quiz sobre o papel de história, eu fiz um sobre as fontes, que era aquele de
não é de múltipla escolha, é aquele que tu fica juntando as casinhas lá. Aí eu colocava as imagens, né? A imagem de uma fonte escrita, de um objeto, de uma fonte oral, e aí depois colocava os nomes das fontes para eles fazerem a ligação disso, né? E também, antes de aplicar os quizzes, eu trouxe também as fontes em imagem para eles no Educatron, para que a gente pudesse falar um pouco mais sobre essas fontes. E trabalhei uma questão também sobre história e memória, né, que eu acho que é uma questão bastante importante. A implementação é boa, eu sou o único professor de história daquele colégio, que sou do colégio mesmo, né? Então eu pego essa meninada, e já não é a primeira vez, porque estou lá desde 2015, eu pego essa meninada no 6º ano e só abandono eles no 3º ano. Então, a gente tem um trabalho muito bacana, assim, que vai evoluindo ao longo do tempo. Essa meninada é a primeira vez que eu vou trabalhar com eles são uma boa turma, né? Bom, a implementação foi isso, não foi muito difícil, não teve a pedagoga na volta também, porque foi impossível, né? Ela estava cheia de atividades. E aí eu tenho, Lucas, algumas dúvidas do relato de implementação. Primeiro, eu preciso mandar ele em forma... Eu vou te fazendo e tu vai me respondendo e eu vou fazendo. São poucas perguntas. Eu preciso mandar ele em forma de slides ou só mando em forma de formulário? Em forma de slide, professor. Eu posso até aqui mostrar. Isso, porque, você lembra que, por exemplo, tudo que a gente faz ali dos slides, a gente nunca pode abrir o link e simplesmente editar, né? Sempre é bloqueado. A gente só pode ver, visualizar. Aí a gente sempre tem que passar por aquele processo. Eu até poderia aqui... Deixa eu compartilhar aqui na minha tela. Calma aí. Deixa eu parar a apresentação do slide. Eu vou colocar aqui esse processo novamente, que eu acho que é importante. E essa dúvida apareceu em todas as turmas. Eu tinha feito em formulário, inclusive. Entendi. Quer ver? Mas vamos ver, porque de repente aí a gente está nomeando a mesma coisa com um nome diferente. Tá. Lá, aqui, nós estamos aqui no nosso Classroom, ok? Ok. Eu acho que lá em 12 de abril, se a gente descer aqui, segue os links que comentam. Isso aqui, 12 de abril. Eu postei no Classroom. Segue os links que comentamos na reunião acerca do relato de implementação, pessoal. As orientações, o link das orientações, as rúbricas, o formulário e o formulário preenchido. No caso, esse terceiro aqui, que eu usei, esse formulário aqui, sem estar preenchido, eu acho que ele não está funcionando esse link. Mas não tem problema nenhum, porque a gente pode usar, ele está com problema aqui. A gente pode usar o modelo preenchido, que ele é, inclusive, mais didático. Ele é uma apresentação. Se você reparar aqui, ele é uma apresentação, ele tem todos os slides aqui, certo? Só que tem esse problema aqui, professor, eu clico aqui, eu não consigo escrever nada, eu estou clicando e não está... O que a gente tem que fazer? A gente sempre vê aqui, aqui está só... Baixar, né? Isso, fazer o download. Vocês podem sempre ver aqui que vai estar como somente ver. Deixa eu diminuir aqui aumentar de novo a minha tela aqui, diminuir, na verdade. Opa. Professor, desculpe eu interferir. Eu baixei ele, justamente em forma de download. Estava com a mesma dificuldade e preenchi. Isso, professor, é isso que a gente vai fazer mesmo aqui, tá? Aí, por exemplo, você confere aí, por exemplo, se você fez isso. Você vai aqui em arquivo, né? Aí, fazer uma cópia de toda a apresentação. Aí, por exemplo, você vai abrir essa janelinha aqui para você escolher onde você quer salvá-la dentro do seu Drive. Aí, por exemplo, eu vou renomear, para não me confundir, vou colocar aqui, relato de implementação Prof. Lucas Ferdinandi. Legal. Quando eu clicar aqui em fazer uma cópia, ele já vai abrir a janela de um novo arquivo que vai estar lá dentro do meu Drive, certo? É a cópia. E a gente vai perceber o seguinte, abriu uma outra aba aqui.
É a mesma coisa, só que, por exemplo, não tem mais aquele aqui, aquele somente ver. Então, acho que eu posso editar. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu clicar aqui, ó. Lucas Ferdinand. Aí, ó. Eu posso editar agora. Entendeu? Uhum. É assim. Aí você vai preenchendo, ó. Você vai preenchendo. E supomos aqui que eu preenchi até o final, ok? Fiz até o final. Cheguei aqui, fiz uma reflexão final. Reflexão aqui. Aí eu quero compartilhar com o professor Lucas. Eu vou aqui em arquivo, compartilhar com outras pessoas, copiar link, tá copiado, certo? Uhum. Aí eu vou lá, por exemplo, ó, no Formadores em Ação aqui na nossa turma, né, onde eu peguei o link ali. Aí eu lembro que o professor, ele postou o link em 20 de abril do link do formulário da primeira atividade, o link do formulário da segunda atividade, o link do formulário da terceira atividade e o link do formulário do relatório de implementação. Eu vou vir no link do formulário do relatório de implementação aqui, vou abrir ele. Como eu mesmo fiz esse relatório, eu acho que eu não posso... Ó, posso sim. Eu vou aqui, ó, responder Lucas Ferdinand. É só um exemplo, né, pessoal? Colocar o meu link aqui, ó, e enviar. Pronto. Aí tá tudo certo. É isso aí. Tá. Enviei o formulário. Pode falar agora, prof. Mas a última pergunta que eu tenho, Lucas, ainda, foi bem esclarecedor. A rúbrica é contigo, né? É comigo. A rúbrica ali vocês só vão ter acesso para saber o critério, né, que eu vou estar usando para poder avaliar, para não ficar, por exemplo, é da personalidade do professor. Sim. Não, eu vou ter que me justificar a partir da rúbrica, certo? Se você achar que a avaliação foi injusta, você vai ter lá o critério e você fala, ó, professor, eu acho que você não foi condizente com o critério que está aqui na rúbrica. Acho que eu cumpri com esse critério e o senhor sobreolhou essa questão. Aí eu vou te ouvir, eu vou fazer uma reavaliação pessoal, ver se eu estou sendo justo, se eu estou sendo um bom juiz, né? E fazer as adequações se elas forem cabíveis, ok? Tá legal, perfeito. Para mim tá ótimo. Obrigado. É isso aí, perfeito. A professora Ângela é a próxima. Professor, Professor, só tendo uma emenda aí nisso que ele falou. Eu estou com o link pronto. Daí o que eu vou fazer? Estou com o link pronto, não. Estou com o relato de implementação pronto. Eu vou pegar, vou salvar ele, vou passar para o Drive, vou renomear, vou editar, daí vou copiar o link, daí vou lá para o curso, posto o link e envio, é isso? Não, calma aí. Você vai, ó, acompanha aqui na minha tela. Você vai vir aqui no nosso curso, né, no Classroom. Aí você, ó, na postagem aqui 20 de abril, você vai ver que tem aqui, ó, link do formulário. Deixa eu até aumentar para vocês verem. Opa, acho que eu aumentei demais. Ó, aqui tá o cabeçalho, né, aqui tá grandão. Tá diferente do que eu aumentei, né, mas aqui embaixo, Lucas Ferdinand 58, foi hoje. Aí aqui, ó, opa, 20 de abril. Pessoal, 20 de abril. Reforçando aí, link do formulário da primeira atividade, link do formulário da segunda atividade, link do formulário da terceira atividade. Opa, link do formulário do relatório de implementação. Acho que é esse aqui, né? Então, deixa eu botar aqui o tamanho. Eu vou clicar nesse link aqui, ó, no link do formulário do relatório de implementação. E, professor Josué, quando eu fizer isso, ó, repara. Opa, abriu o formulário. Sim, é isso que eu fiz. Então tá ótimo, aí você só coloca o seu nome, aqui link do relatório, você copia o link e dá enviar. Era isso. Ah, agora entendi. Então eu fiz o relato de implementação, eu tenho impresso, daí eu vou nesse link de 20 de abril, certo? Isso. Coloco isso. O relatório, é isso? Isso. Responde o relatório e dá enviar para eu poder avaliar. Daí, no final, eu coloco enviar. Mas eu tenho que fazer nesse formulário aí de 20 de abril, né? E
Tá, porque eu já tenho aqui o relato de implementação, já terminei ele. E aí, no finalzinho, no término, deixa eu ver aqui, tá? Estou no término dele, tá? Eu tenho ele aqui, eu vou eu vou aqui em copiar, seria isso? Ou colar? Copia o Terminei link. de preencher. Tá, Isso, eu terminei de preencher. Terminei de preencher ele. Tá. Eu vou refazer o passo aqui, tá? Preenchi o Aqui, ó. relato. Preencheu o relato. Aí você vai aqui em arquivo, compartilhar Tá. com outras Então, pessoas. eu vou em arquivo, Isso. tá? Botando arquivo. Eu vou em arquivo, daí eu vou em compartilhar. Tá. Isso. Beleza. Compartilhar com outras pessoas. Com outras pessoas. Tá. Copiar link. Daí depois, ali que eu compartilhei, eu vou em copiar link, é isso? Isso. É copia. Copiar link. Copiei. E aí? Aí você responde o formulário com esse link, professor. Ó, daí o formulário de 20 de abril, eu respondo com esse link aqui que eu copiei. Certo? Isso. Fechou. É isso. Obrigado. Beleza, então, gente. Deixa eu fechar aqui o relatório. Deixa eu fechar esse aqui também. Beleza, então. Agora, a professora Ângela, pode falar. O professor Rui pediu antes. Tá, o professor Rui, pode falar. Angélica, pode falar, senhora, sem problema. Professora Ângela? Oi. Tá. Semana passada eu fiz a minha implementação aqui, tá? Tive que apurar um pouquinho, porque eu fiz dia 19, porque dia 20 era o dia do massacre. É, né? O massacre aqui. E o senhor não teve, então teve muita falta de aluno, tá? Semana passada já teve bastante... as turmas já estavam meio reduzidinha, né? E eu usei o laboratório de informática do colégio, tá? Já para evitar a falha de internet, essas coisas. Não fiz em sala de aula. Tive a oportunidade de fazer isso, é claro que usei, né? A atividade, na verdade, né, eu dei um caráter, procurei dar um caráter de jogo mesmo. Tá? Usei... O que eu peguei? Eu peguei o sexto ano, né, fiz em 2 turmas, mas o relato eu coloquei de uma só, do sexto C. Tá? Peguei o sexto C, peguei o sexto D, porque eu só tive a oportunidade de usar nas 2 últimas aulas, né? Então, foi as turmas que eu coloquei ali no laboratório. Tá? Eu não usei uma aula específica. Tá? Então, como eu tinha trabalhado bastante todo aquele processo de sedentarização, né, a formação das aldeias, né, o processo de especialização do trabalho, tá? Hierarquização da sociedade, né? Foi isto que eu procurei colocar no quiz ali, no jogo, tá? Então, eu usei bastante recurso, tá? O ponto de acesso eu gostei muito. Tá? Usei. Tá? Eu achei muito bacana aquilo. Legal, prof. Ponto de acesso, achei fora... Quando eu bati o olho naquilo, na primeira vez, eu já achei bem bacana para usar. Né? Usei também a múltipla escolha, né? Arraste e solte. Eu fiz, acho que, se não me engano, foram 8 questões. Tá? E procurei dar um maior caráter assim, de joguinho, né? E é claro que, junto com isso, está avaliando tudo, né? Tá? Então, gente, eu estava pensando, a taxonomia de Bloom, na verdade,
quando a gente elabora questões, consciente ou inconscientemente, a gente usa. Uhum. Usa o tempo todo. Tá? Então, não dá para apresentar aqui, né, o que foi feito, né, está disponibilizado lá. Eu já meio que comprei a ideia do quizzes de cara já. Né? Eu acho que é uma forma lúdica de fixar conteúdo, da gente poder avaliar, né, deles saírem do celular em casa com um joguinho e aprender jogando história, aprender jogando, né, geografia, aprender jogando português. Né? Então, é um outro acessório, né, que pode ajudar. Então, use a tecnologia a seu favor, não contra você. Tá? Perfeitamente. Tá? Isso eu acho bacana. Perfeitamente. Tá? Se a gente pode usar a favor, utilize. Né? Então, isso, perfeito. Eles gostaram? Gostaram. Tá? Teve o problema como todo mundo tem. Esqueci a senha, não consigo acessar. Principalmente esqueci a senha, né? Porque estava tudo funcionando. Esqueci a senha. Tá? Eles gostaram? Gostaram. Tá? Porcentagem de acerto, 62%. Tá? Porque eles tinham um pouquinho de dificuldade e tinha coisinha ali que era bastante nova para eles. Eu achei que, sabe, até que a resposta foi boa, porque é novo. História para eles é nova. Né? E eles não fazem em casa. Muitos não têm acesso mesmo. Então, eu acho que essa experiência pode crescer mais. Né? Porque, infelizmente, a gente não tem oportunidade, a gente não tem plataforma para levar e o laboratório está tomado por outros. Celular em sala de aula eles têm? Não. Tá? Manual fazer? Não. Tá? Imprimir para fazer? Tá? Se tem a oportunidade de levar lá, tudo bem. Se não tem, posto, faz em casa. Mas eu achei bastante positivo. E eu acho que tem muito recurso legal ali que a gente pode usar a nosso favor. Né? Aí, foto, tá lá. Eu fiz uma montagem de um vídeo, que depois acho que você vai ver, tá lá colocado. Ótimo, perfeito. Tá? Montei o vídeo. Tá? Montei, coloquei música de fundo, não coloquei aquele burburinho todo lá. Pedagogia não viu, direção não viu. Fui eu que filmei, fui eu que fotografei, então não me apareço. Tá? Mas as crianças... Entendi. Tá? Daí você vai ver assim né, os recursos que eu usei ali do quiz. Ok? Mas eu achei bastante positivo. Tudo bem? Esse é o meu relato. Rapidinho, daí depois você vê o que está lá, tá bom? Tá ótimo, a gente vai conferir lá e a gente conversa e ainda tem o feedback. Fica tranquilo, tá bom? Tá ok, obrigada. A professora Valquíria, gostaria de fazer a fala dela? Professora Valquíria? Oi, bom dia. Eu tô com um problema aqui. Se eu ligar a minha câmera, trava o microfone. Já tentei aqui, tá? Ele fica travando. Então, eu vou fazer meu pequeno relato aqui, tá? Porque eu também, como acredito que os colegas ouvindo, eles tiveram algumas dificuldades também. A internet, na semana, a gente testou, estava tudo certinho, tudo, sabe? Os alunos ficaram de levar o celular no dia, mas chegou na hora da minha implementação, a internet estava com total estabilidade. Então, eu realizei no 8º ano, porque eu tenho só um 8º ano D, né? Eu fiz no dia 19, semana passada, com o mesmo pesar da professora ali, que no outro dia o pessoal não saberia quantas pessoas iam para a escola, né? Então, eu tive que às pressas para poder me organizar, porque a gente tem bastante compromisso, tá? Eu fui bem simples, porque eu, em sala de aula, eu já venho fazendo o quiz online, né? Tipo assim, faz o conteúdo, eu já faço lá para fazer um simples, assim, um relato de lembrar do que a gente já trabalhou, a simples revisão. Eu ia fazer, ainda bem que eu não fiz, porque daí não conseguiria, não ia dar certo. Pensei nos cards também, porque os cards é uma questão bem legal, tá? Só que daí, se você tem a condição de estar funcionando a internet, eu acho que é uma coisa bem legal, porque só o professor vai precisar, né? Então, é bem legal. Nas próximas avaliações, eu vou fazer com cards.
Eu achei bem interessante e é bem prático de fazer, tá? Então, eu realizei somente 3 questões, né? O meu conteúdo eu baseei na Revolução Industrial, tá? Como resumo mesmo, as características da Revolução, né? Eu trabalhei a periodização, porque eles têm ainda no 8º ano, ainda tem essa dificuldade, né? De se conectar com o tempo e, né? E saber certinho qual o período que aconteceu. E usei Educatron, porque daí no final das contas, alguns celulares não conectou à internet, mesmo com a senha certinho, não sei o que acontece, não, o dos alunos não funciona. Alguns celulares, alguns aparelhos aceitam a internet da escola, outros não. Então, eu peguei e fui na Educatron mesmo, coloquei lá 3 logins e a gente fez. Na minha implementação, eu coloquei as fotos, não fiz vídeo, porque a direção da escola muito compromisso, não conseguiu me acompanhar. Então, eu mesma realizei as fotos e um aluno mesmo tirou uma foto, né, até para né? A gente tem essa preocupação, mas eles tiveram ali uma boa participação, professor. Eles gostam, é uma coisa que para eles está sendo novidade por enquanto, a gente vai, né, com o tempo mais. E eu encaminhei o meu link. Agora eu gostaria de saber, porque eu me bati aí para fazer todo esse processo. Fiquei aí, horas. Eu salvei a implementação e depois eu falei, poxa vida, e agora? Eu tenho que encaminhar esse link para algum lugar. Eu encaminhei, não lembro qual, 2 dias depois, só que agora eu queria só saber se ele foi enviado corretamente, se eu preciso realizar novamente. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui nos meus formulários. Eu vou fazer agora, gente, porque a gente está aqui na reunião, mas deixa eu ver aqui respostas. Não, só para mim tirar essa dúvida, porque daí eu tenho alguns dias para mim me organizar, né? Sim, eu recebi sua resposta, professora. Então foi corretamente. Foi, pelo jeito deu certo. Eu vou abrir depois, né, Não, enquanto a avaliação é depois, só para mim saber se eu enviei de forma correta, porque daí Perfeito, então. Eu não tinha feito esse processo ainda. Ok, então. Então é isso. Perfeito. É isso aí. Eu vou reiterar a todo mundo a necessidade de vocês enviarem aí. Pode falar, professora Amanda. Lucas, eu tenho uma dúvida. Eu já fiz meu relato de implementação, tudo certinho. Só que os meus slides, eu fiz um PowerPoint com a minha fonte, cores, enfim, seguindo todas as orientações que deveriam ter, conteúdo, objetivo, tudo, enfim. E eu queria saber se era obrigatório seguir aquele modelo que você editou, ou se poderia fazer personalizado desde que seguisse todas as regrinhas. Professora, é recomendação da SED que você use o modelo. Ah, entendi. Aí, já que você fez, se puder só transpor as informações para aquele modelo ali, aí tranquilo, aí já era. Ah, beleza, porque daí eu entrei pelo sistema, importei os slides, gerei o link e tudo, só que então tem que ser exatamente daquele jeito mesmo. Tem que ser aquele modelo, Ah, então tá bom. Obrigada. Tá bom? Perfeito, então, pessoal. Vamos tocar a nossa reunião aí, perfeito, que todo mundo já está terminando, já está fazendo aí. É isso aí, tá bom? Bora lá. Só reiterando... Professor Lucas. Oi, professor Joaquim, pode falar. Não, eu só queria informar aqui que a minha internet está caindo toda hora, já caiu umas 3 vezes, e de repente eu saio do ar aí. Tá legal, obrigado. Fica tranquilo, eu vou aproveitar para fazer a chamada agora, então. Tá bom, pessoal? A professora Amanda Paixão. Presente. Pode falar, Rui. Eu ia fazer o relato, mas tudo bem, eu espero. É que depois da Ângela, eu fosse me colocar na ordem. Mas tudo bem, tranquilo. Ah, perdão. Beleza, então. Então eu vou fazer a chamada, então aí você faz o seu relato. A professora Amanda está. A professora Ana Regina. Não? Professora Ângela Maria aqui está, fez o relato dela. Professor Eu preciso sair 5 minutinhos, tudo bem? Tudo bem, prof. A gente espera. Eu só vou... Oi? A gente vai te aguardar. Não que a gente vai esperar você voltar para continuar a reunião, mas a gente aguarda você voltar. Tá bom? Tá, eu só vou tirar o som daqui, tá bom? Eu preciso sair 5 minutos, senão eu morro. Não por causa de vocês, eu preciso mesmo. Tá, sem problema.
Professor Evandro Hitch, está aqui? Não? Tá. Professor Juliano Maranho. Está? Não? Professor Joaquim está? Falou comigo agora há pouco. O professor Josué fez o relato dele. Também estou presente. Opa! Olá, professor. Professora Jussara Romaniuk. Não? Tá. Professora Lucide Miranda. Presente. Ô, Lucas, você ouviu? Juliano? Oi, professor, aqui. Não, deixa eu colocar você aqui. Eu, em vez de clicar o microfone aqui, eu cliquei o telefoninho aqui. Sem problema, não tem problema. Ô, Lucas. Desde o início. Tá. Aconteceu isso comigo também, o Evandro. Tá bom então, professor. Deixa eu mudar aqui. Mudei. Obrigado. Professora Lucido Santos. Tá. Professor Marcos Alexandre fez É o professor Marcos Alexandre que fez o relato dele aí? Tem o professor Marcos Fernandes, está presente? Eu sou o Marcos Fernandes, bom dia. Perfeito. Foi o Marcos Fernandes. Professor Marcos Schneider. Está ou não? Está ali. Eu mudei aqui, ele está sem o microfone, né? Beleza. Professora Marisol Pereira. Presente. Professor Paulo César. Professor Paulo César. Presente. Presente. Tá aqui. Isso. Professor Rui vai fazer o relato dele logo menos. A professora Sandy. Está? Sim? Não? Não está. Professora Valquíria também fez o relato dela, né? Presente. Professor Wanderson Neves, aqui está ou não? Não? Então vamos tocar o barco aí, pessoal. Vamos embora. Beleza, professor Rui, quer fazer o seu relato? Vamos lá, professor. Vamos embora. Bora. Ó, professor, o meu relato, assim, primeira parte lá, eu trabalhei com os nonos anos, eu fiz essa aplicação dia 11, e o pessoal fez numa turma, e eu tenho 3 nonos anos, eu acabei fazendo nos 3 nonos, até para ter uma comparação entre uma e outra, né? E eu tinha trabalhado com eles, era Getúlio, então coloquei lá, assim, compreender o que foi o governo Getúlio, como ele assumiu o poder, e dentro desse conceito de como ele assumiu o poder, o jogo político que tinha. Aí eu lembrei de um professor, Vanderlei, na universidade, aí eu lembro que ele falava para a gente assim, olha, quando vocês trabalhar um assunto com o aluno, coloque para a atualidade, para ele saber o que está acontecendo de lá, o que interferiu aqui, para que ele tenha algum parâmetro. Aí eu peguei uns livros do Gessé de Souza, A Elite do Atraso, A Sociedade Média no Espelho, e um outro, Como Morre a Democracia. Aí eu comecei a trabalhar o governo Getúlio e comecei a falar do jogo político que teve lá, né? Como ele assumiu o poder, o jogo político, as tramóias, os acordos que foram feitos. E depois aqui, a realidade nesse governo doido aí que nós tivemos também, que tem umas tramóias muito diferenciadas. Aí uma aluna minha pediu para mim, falou, professor, o senhor está falando isso baseado em quê? Aí eu falei, olha, tem um livro ali de atrás e tal. Aí ela pediu para ler o livro. Eu dei o livro para ela ler e outros alunos acabaram lendo também. Dentro desse contexto, até para a gente ver esse jogo de político que teve, é uma coisa que eu particularmente gosto. Aí nós fizemos, trabalhamos, estudamos. Aí quando a gente foi para o quiz, aí eu coloquei aqueles quiz que a gente trabalhou aqui, da Era Vargas, e acabei colocando na sala, os alunos, como o professor Marx falou, ele não teve lá internet e tal. Aqui também a internet é uma coisa que ela funciona o dia que ela quer. Não é sempre que dá certo. Tem dia que funciona, tem dia que não funciona. Aí eu trabalhei no Mecatron, no Educatron, desculpe. Coloquei no Mecatron e a gente acabou trabalhando assim em coletivos na sala de aula. Eu colocava
os links lá e eles iam respondendo, a gente ia trabalhando junto. Aí eu pedi para eles formular uns links, formular um quiz também, mas no papel, porque alguns alunos aqui têm dificuldade com a questão financeira, né? Eu leciono num bairro aqui bastante carente, e tem família que é um celular para a família toda, então o aluno não leva para a sala. E quando ele leva, normalmente alguém da família vai buscar, então fica difícil essa questão aí. E assim eles fizeram no papel, até tirei algumas fotos, postei no link lá, a hora que o senhor abrir, o senhor vai ver que tem lá alguma coisa nesse sentido. Aí, quando a gente foi para o debate, para discutir os quizzes e tudo mais, o pessoal que tinha lido A Elite do Atraso, rapaz, pensa num povo que se revoltou com a sociedade atual, com as manobras que é feita no jogo político. E eu achei muito interessante, porque teve alguns alunos que conseguiram enxergar o jogo político, a manipulação de mídia, a manipulação de internet e tudo mais. Eu achei, assim, interessante, porque normalmente os alunos, eles não gostam de ler. Mas quando é um negócio assim, que eu comecei a trabalhar Getúlio, aí eu falei daquelas questões da CLT, que foi colocado na reforma de 2017, que eles não iam aposentar mais, e todo aquele processo, pensa num povo que ficou nervoso, rapaz. Então, achei bacana, achei bem interessante dentro desse contexto. Aí eu postei os links lá, depois, assim, que a gente discutiu, teve alguns alunos que ficaram, assim, revoltados, outros falaram, professor, sabe? Outros achavam que tinha que fazer alguma coisa para reverter o processo, e que eles têm oportunidade que nas próximas eleições pense melhor. Assim, eu acho que eles teve uma consciência de que a política interfere em todas as decisões da nossa vida. Com certeza. E que, assim, eles tiveram consciência de que a reforma da Previdência e a reforma trabalhista devia ocorrer dentro da reforma política. Né? Porque que nós temos que trabalhar 42 anos se um senador aposenta com 6 meses? Ele falou, professor, o erro não está em nós, não, está neles. Então, aí eles tiveram uma consciência, assim, de olhar com mais cuidado. Eu achei interessante, assim. O menino falou, nós temos que olhar com mais cuidado, professor, para esse povo todo aí, que só lembra da gente no processo das eleições. Época de eleição, né? Só. Aí eu postei, professor, os links lá dos quiz que a gente fez, coloquei as fotos dos alunos também, dentro deles resolvendo quizzes e tal, aqueles processos. Ótimo, perfeito. Coloquei algumas fotos também, 2 fotos lá de uns quiz que eles fizeram. E aquele relato, por exemplo, da pedagoga ou da direção, também não fiz. Tá? Entendi. Eu não fiz, professor, porque, assim, eu não sei se nas escolas de vocês o núcleo estão indo nas escolas acompanhar o pessoal que faz hora atividade e depois eles vêm lá para informar a pedagoga o que tem que ser feito ou não tem que ser feito. Então, no dia que eu fui fazer, o pessoal do núcleo estava lá conversando com a direção e pedagogo, deixa para lá e está tudo certo. Aí acabei trabalhando na sala de aula e tudo mais. O que eu achei interessante dentro desse conceito, professor, foi que alguns alunos olharam um horizonte um pouco diferente. Eu gostei muito nesse sentido. Claro. Porque perfeito, professor. A gente fica numa saia justa assim, dentro desse conceito de quando a gente trabalha política, por exemplo. Aqui em Cianorte, eu não sei, na cidade de vocês, mas aqui, em Cianorte, o Bolsonaro teve 78% de votos. Né? Aí eu comecei a mostrar as coisas que tinha, o jogo político e os interesses, lógico, eu mostrar de todo mundo. Aí um pessoal falou assim, professor, você é Lula, você é Bolsonaro? Eu falei, não, eu sou o professor Rui. Né? Eu falei, nem Bolsonaro e nem o Lula sabem da minha existência. Mas eu consigo enxergar as qualidades e os defeitos nos dois. Sim. Então, assim, aí quando eles leram A Elite do Atraso, eles começaram a olhar também, começaram a ver que a elite brasileira nunca abriu mão de nada. E que política não é só o presidente, né? Não, Tem toda uma estrutura, né? Aí quando eu comentei com eles, eu falei que sempre foi jogado em cima da classe trabalhadora toda a despesa da elite.
Eu falei, ó, quando a princesa Isabel libertou os escravos, o indenizado foi o senhor de engenho. Quando Getúlio Vargas queimou o café, o beneficiado foi os barões do café, né? E na reforma trabalhista, que o arrombo da Previdência, quem foi beneficiado é a elite novamente, o trabalhador pagou lá. Quando Dom Pedro deu grito no Ipiranga, o trabalhador pagou. Quando Getúlio Vargas queimou o café, o trabalhador pagou, né? Aí eles começaram a ter uma consciência assim que, na realidade, a política se junta e o povo paga. Eu acho que a elite do atraso deu uma visão bem diferenciada para os meus alunos. Eu gostei bastante. Legal, aí, professor, eu queria fazer um agradecimento para você, cara, ter paciência de explicar as coisas que eu pedi, porque, cara, como a Ângela diz, usar a tecnologia a meu favor, eu tenho dificuldade com a tecnologia. Não, professor, eu acho que é um agradecimento assim para todo o grupo, porque às vezes eu percebo que quando eu não posso falar, de repente alguém manda uma mensagem lá no WhatsApp sanando uma dúvida, e a ideia do grupo de estudo é isso aí. Aqui eu sou professor nem mais nem menos do que todo mundo aqui, pelo contrário, eu sinto aqui que eu estou no estado aí faz 1 ano como professor PSS e, na verdade, vocês que são os professores. Eu tenho mais a ouvir. No entanto... Não, professor, eu falo assim no sentido assim, eu tenho dificuldade com a tecnologia. Cara, eu gosto de livro, cara, eu gosto de livro. Eu gosto do papel, eu gosto do cheiro do papel. Analógico. Ele é analógico. Eu sou, cara, se não tiver papel para me ler, eu não consigo ler na internet. Eu não consigo. Os livros eu compro, depois eu acabo dando para os alunos levam embora. Mas tudo bem. Assim, a paciência de lidar com a internet e tudo mais, eu tenho dificuldade. Sem problema. Eu só queria ter mais tempo para poder ser mais paciente ainda e pegar caso a caso. Eu queria até pedir desculpa, aproveitar a oportunidade para pedir desculpa. Eu também. Eu só queria que o governo devolvesse as nossas horas de atividades para a gente poder ler um pouquinho mais. Só isso. Estudar é essencial, né? Estudar é essencial. O meu relato, professor, é esse, sabe, assim, dentro do conceito. Houve uma discussão bem calorosa com os alunos em sala de aula, e eles leram, cara, eles estão olhando para a política de forma diferente, que eu acho muito bacana. Legal. Não, fazer política se tornar algo interessante, não estou falando nem para o aluno, para todo mundo. É um grande, assim, é um esforço hercúleo, assim, né? Porque todo mundo acha muito mais interessante não se interessar pela política, né? E é justamente esse indivíduo pelo qual a política se interessa. É pelo indivíduo que não se interessa por política, né? Ali é mais fácil. Ali é o poder, a relação de poder se dá com uma simetria diferenciada mesmo, né? Pessoal, agradeço. Oi. Eu só falar assim um pouquinho. Aí os alunos, a gente começou a trabalhar dentro desse conceito política, e lá na elite do atraso a gente fala essa questão de direita e esquerda. Aí nós trabalhamos, uma aluna viu o negócio lá do WhatsApp, que foi promovido, que um político lá, falou assim, a nossa bandeira jamais será vermelha. Aí eu fui explicar o conceito da porquê da cor da bandeira do Brasil. Aí a ideia que quando eu perguntei na sala de aula, eles falaram assim, professor, o verde é mata, o ouro, amarelo é ouro. Eu falei, não é bem isso, não é isso que está na história, não. Aí eu expliquei para eles a questão dos Braganças, que é o verde, os Habsburgo lá, que é o amarelo. Isso. Era a elite explorando o pobre. Então, quando o pobre fala, minha bandeira jamais será vermelha, eu falei, rapaz, eu fico com dó. O único sentimento que eu desprendo é dó. Porque a falta de informação. E depois que eles leram, eles conseguiram ver, sabe, essa questão de direita, de esquerda, quem tem e qual parte do grupo a gente faz. Eu achei bem legal. Muito Beleza, bom, professor. Não vou perturbar mais não, vou ficar quietinho no meu canto agora. Obrigadão por tudo. Professor de história só muda de endereço, é tudo igual, né? A gente gosta. Pessoal, vamos lá então. Esses foram os nossos relatos, que ótimo que está todo mundo fazendo. Eu só vou reiterar, por favor, não esqueçam de compartilhar, né, o relato de implementação lá naquele formulário que está lá no Google Classroom, ok? A professora Ângela quer fazer uma fala, professora? Não, eu quero só fazer uma pergunta. Oi. Professor Lucas,
Tá, é para formadores primeiro trimestre. Nós vamos ter que fazer mais uma formação? Vão, se vocês quiserem, né? Mas, no entanto, o que é importante ser dito é que vocês só podem pontuar em duas, certo? Para não serem prejudicados naquela questão lá da distribuição de aulas. Então, tem mais uma formação para fazer aí. Ai, 3 não. Okay. Aperte o cinto, professora. Vamos lá. Professora Lucy, gostaria de fazer uma fala? Sim. Eu vou ter que editar aquele formulário para poder preencher? Sim, prof. Ah, tá. Pensei que ia ter alguma coisa online. Esse formulário ficou online, prof. Tá, mas eu vou ter que editar ele para poder preencher, senão eu não consigo. Isso, essa é a ideia. A gente demonstrou ali. Você tem que fazer uma cópia, editar ele, depois compartilhar e responder o formulário com o link do formulário editado que você fez. Tá bom? Qualquer dúvida, essa reunião vai estar sendo gravada e no final de semana eu vou disponibilizar ela, já que o final de semana é logo menos ali, né? Enfim, eu fico à disposição, prof, mas tá aí na reunião, ok? Vamos tocar aí, pessoal, que a gente tá ficando sem tempo. Pessoal, esse daqui vai ser um primeiro momento, acolhimento, ele é um poema do Eduardo Galeano, em que eu não vou ler ele, porque a gente está meio sem tempo, adoraria ler um belíssimo poema, mas a ideia, o pontapé que a gente precisa se focar é aqui nesse início de conversa. Seguinte, como eu falei para vocês, em outras discussões, por exemplo, como realizar pergunta, a gente já discorreu sobre uma certa cultura do certo e errado, né? Que muitas vezes o aluno acaba não entendendo que o erro, ele é processual, né? O acerto, ele é um grande processo. E para você acertar, você tem que errar, certo? É o processo comum, isso é normal. E o aluno, muitas vezes, ele acaba explicando essa situação de uma maneira um pouco preguiçosa, que é, eu sou burro. Por que tentar? Quem não tenta, não falha, não é? E a gente sabe, a gente está careca de saber a intenção que há por trás desse tipo de resposta. É um certo tipo de preguiça intelectual. Não, professor, mas o meu aluno tem baixa autoestima. Não tem problema. Eu não estou fazendo um julgamento moral. O que eu estou falando é que há o resultado, muitas vezes, de uma certa preguiça intelectual. Pode ser por baixa autoestima, pode ser por esperteza até do aluno, né? Mas muitos alunos se conformam com o estrangulamento em função dessa cultura do certo e errado, certo? E a gente tem que ter essa visão do certo e errado, a construção do acerto como um grande processo, né? E como a gente está falando, por exemplo, do quizzes, como a gente está utilizando muito isso, a gente vê que aspecto do quizzes que dá respaldo para a gente trabalhar dessa maneira. No caso, aqui no quizzes, essa eu vou ler, esse aqui eu vou ler. Analisar o erro é um dos aspectos da avaliação formativa, que é essa concepção processual, né, do acerto, a qual utiliza as atividades corrigidas como meio de ensino, possibilitando a retomada de conteúdos e reflexão sobre os motivos dos erros. Para analisar o erro de cada aluno, exige-se a interpretação, esforço e atenção por parte do professor. Claro. Como fazer essa devolutiva com o quizzes? A gente não vai fazer isso agora, cursista, abre o seu quiz. Não se desespere. A gente vai fazer como a gente sempre faz. Fazer análise dos slides, depois eu vou fazer com o vídeo aberto aqui, e depois vocês vão fazer no em ação, ok? Mas eu vou fazer a leitura por desencargo de consciência. Cursista, abra o seu quizzes e acompanhe a sequência do passo a passo para verificar os resultados das avaliações e fazer as devolutivas das respostas. Aqui, por exemplo, vai ter o print ali da página inicial do quizzes, ok? A gente já conhece, só que em vez de criar um quizzes dessa vez, a gente vai clicar ali nos relatórios. Os relatórios, ele vai mostrar os relatórios de todas as atividades atribuídas via plataforma. É possível utilizar os relatórios para investigar os conteúdos e questões que os estudantes aprenderam bem ou que precisam ser retomados. Basicamente, aqui é o processo, né? Quando a gente clicar ali naquele botão aqui, relatórios, a gente vai ser guiado por uma lista aqui, né, de todos os quizzes que a gente atribuiu. A gente vai escolher um dos quizzes que a gente quer observar,
e vai abrir alguma coisa parecida com isso. A gente pode ver ali que o primeiro aluno, o Marcos, ele não só participou, como ele teve 100% de acerto. A Denise, ela não só participou, mas ela teve uns 75% de acerto. E, por fim, o Luiz Fernando demonstra que ele ainda nem entrou no jogo. Ou seja, a gente pode observar a falta de adesão dos alunos. Ok? E aqui é uma visão maior do que acontece lá, certo? Vai ter a coluna dos participantes, vai ter a pontuação, vai ter a visão geral, ok? E vai ter uns outras funcionalidades aqui que são muito interessantes. Que funcionalidade é essa? Essa daqui, ó. Compartilhar o relatório, certo? São esses 3 botões ali que estão circundados pelo grifo amarelo ali, que é o imprimir, ou baixar direto, ou compartilhar o relatório. Porque, por exemplo, de repente você tem que demonstrar para a sua pedagoga quais alunos estão aderindo e quais os alunos estão tendo um desempenho muito baixo ou quais os alunos estão tendo um belo desempenho, certo? Se você quiser salvar para você também esses dados, você pode ali por meio daqueles botões. Eu vou demonstrar para vocês. Deixa eu compartilhar aqui para essa apresentação e compartilhar minha tela na íntegra, ok? Compartilhar a janela. Aqui. Vamos lá, eu vou entrar no Quizzes. Alguém de vocês aí já usou essa funcionalidade do relatório? Ou não? Não? Então eu vou mostrar para vocês. Deixa eu digitar aqui, Quizzes. Ó, entrei no Quizzes aqui. Todo mundo já conhece esse ponto de partida aqui, né? Como eu disse para vocês, aqui na coluna da esquerda do menu aqui, ó, relatórios. Cliquei no relatórios. Ó, aqui tem uma lista de todos os quizzes que eu já apliquei. Vamos fazer o seguinte, como eu não quero ter que ficar listando, ó, são mais de 5 páginas, eu quero filtrar por turma. Eu quero dar uma olhada na minha turma do 6º ano A, do Escola Marco A Pimenta, ok? Então, ó, aqui em cima, veja bem aqui, ó, tem filtros que a gente pode usar. Eu vou usar o filtro filtrar por turma. Aí eu encontrei aqui, ó, História 6º ano. Vou clicar, vamos ver o que acontece. Ó, todos esses quizzes aqui, alguns teve acerto, ó, teve tá bem preocupante aqui, tem alguns que estão em execução ainda, ok? Mas uma média aí de, deixa eu ver a próxima página. Ó, aqui tá melhor, aqui melhorou, ó. A gente pode ver a porcentagem de acertos, certo? Eu vou voltar lá para a primeira página e eu vou vir aqui, ó, por exemplo. Eu vou escolher esse quizzes aqui, ó, que foi o quiz aqui do desafio do Prova Paraná, que eu tive que atribuir. Cliquei nele. Entrei, ó. Tô nele. Aqui, a gente pode observar que 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 alunos entraram apenas. O que é muito preocupante, porque, ó o tanto de alunos aqui que deveriam ter participado e não participaram, certo? Ó, tá bem ruim. Aí, por exemplo, eu preciso incorporar esses dados numa justificativa. O que eu vou fazer? Ou, por exemplo, preciso atribuir nota para esses alunos e alguém me contestou. Eu venho aqui, ó. Eu vou, por exemplo, eu vou vir aqui no imprimir relatório. Gente, dá para compartilhar o relatório, aí você tem que ir lá, o e-mail do professor Lucas. Você compartilha o relatório, coloca o meu e-mail que vai. Aí tem o baixar. Você baixa para o seu computador. Ó. Se eu clicar aqui, ele vai começar a baixar. Ó. Baixou. Vai estar dentro do meu computador agora. Aí eu vou vir aqui em imprimir. Eu quero imprimir o relatório de todos os participantes. Como eu não tenho impressora, eu vou cancelar aqui, ó. É só uma demonstração, não vou imprimir de fato. Mas olha aqui, ó. Tem um card para cada um dos alunos, explicando todo o desempenho deles, ó. Ó, precisão 0%, total de questões 3, correto 0, errado 0, sem tentativas 3. Ó, o aluno mostra que ele nem tentou, certo? Outros alunos, por exemplo, aqui, ó, precisão 100%, total de questões 3, o que é correto 3. Aí eu indico vocês a desbravarem essa ferramenta aqui. Eu não vou descrever todos os aspectos dela, só que eu garanto para vocês que todos os dados que vocês precisam aqui estão, ok? Tem aqui, ó, a descrição da questão, quanto tempo ele levou, a precisão que ele teve, o quanto ele acertou e quanto ele errou, ok? Posso fazer um adendo, Lucas?
Por favor, professor. Então, o meu problema na questão do quizzes, né, de aplicar o quizzes para os alunos, foi isso. Eu aproveitei o que foi feito aqui, né, junto aqui, era uma aula que eu não tinha dado ainda no 6º ano, eu aproveitei o quiz que foi feito aqui, né. Ótimo. E ao invés de aplicar o quizzes lá do sistema, né, do RCO, eu acabei postando esse, mas no caso entrou 3 alunos só e acabou fazendo na aplicação que eu fiz, né. Eis a questão, Então, professor. pois é, eu ainda cobrei eles para responderem mais, mas eles dão a desculpa que não estão conseguindo entrar, tá algum problema no sistema, tá, e infelizmente vai ter que ser assim, com 3 alunos mesmo, né, eu não consegui mais. Esse relatório, se você for cobrado de alguma maneira, esse relatório você pode passar para a diretora, você pode passar para a pedagoga e falar, tá aqui, foi atribuído, aí dali para frente o que acontece, a gente não tem controle, né? Professora Valquíria, pode falar. Esse relatório, professor, ele vai sair só por atividade individual, por exemplo, ou tem como a gente fazer um relatório geral? Tipo assim, para fazer impressão. Eu juro para você que essa é uma discussão que eu estou tentando responder ainda. Eu já ouvi alguns amigos falando que tem uma modalidade que você pode pedir para baixar o resultado de todos os quizzes daquela turma, o que facilitaria, né? Porque, por exemplo, imagina, eu vou lá atribuir, mesmo que seja só por participação, baixar relatório por relatório e passar quem participou de qual quiz, quantos quizzes participou. Só de pensar já dá muito trabalho, né? Só que essa resposta eu não tenho para te dar agora. Não, tranquilo. Não, só para tirar essa dúvida, porque eu também ouvi esse comentário e eu dei uma pesquisada e eu não encontrei. Eu falei, vai que... Eu também não. Até agora eu também não entreguei. Facilitaria a nossa vida, né? Um conceito de classe agora e não tem... Como é que eu vou fazer com várias turmas? Tá para fechar o trimestre, né? Então, eu também. Eu tô apavorado para saber se eu tenho alguma modalidade ali que... Sim, obrigada, enfim, professor. mas segundo os slides, é essa que eu tenho para apresentar hoje. Infelizmente, só essa. Ok? Mas a gente tem o grupo do WhatsApp aí. Se eu conseguir descobrir alguma coisa até o final da semana, eu respondo para vocês. Beleza? Aí, pessoal, o negócio aqui é... aqui tem a habilidade a ser desenvolvida segundo a BNCC, tem o código ali, né, aquele EF06HI05, ok? Que explica os objetivos, por exemplo, do conteúdo de arte rupestre de história do 6º ano. O negócio que está sendo dito aqui por esse slide é, uma vez que o aluno tem um acerto ou um erro a partir daquele relatório, por exemplo, ali, ó, essa parte do relatório fala que esse aluno aqui, ó, o Marcos Antônio, ele errou. E que parte ele errou? A questão era ali, ó, 3. Podemos definir brevemente a arte rupestre como? A resposta que ele deu que foi errada é a seguinte: uma arte figurativa presente no período pré-histórico, neolítico, entre parênteses, tendo como técnicas desenvolvidas 2 pontos: a gravura, a escultura e a pintura. Isso é problemático, né? Por quê? Porque a resposta correta que está ali do lado é uma arte figurativa presente no período pré-histórico, paleolítico superior, tendo como técnicas desenvolvidas a gravura e a pintura, certo? Então a gente tem o ponto focal aqui, ó, de onde precisa ser trabalhado. E essa é a ideia desses slides, desse relatório, é poder precisar qual é o ponto que está dando maior problema dentro da exposição do nosso conteúdo, certo? Aí, refletindo sobre a cultura do erro, a partir do relatório das atividades do Quizzes, podemos usar a cultura do erro como uma possibilidade de criação de um ambiente em que todos se sintam seguros para cometer e discutir erros, de maneira que o professor consiga identificar as fragilidades na aprendizagem de maneira rápida e o estudante seja estimulado a transformá-los em uma estratégia em direção ao acerto. A cultura do erro deve ser pensada em 4 etapas. Esperar o erro. Pensar no erro como uma oportunidade para saber das fragilidades de aprendizagem. Reter a resposta. O professor tem a possibilidade de explicar os motivos do erro a partir da discussão da resposta dada pelos alunos.
controlar as pistas, não dar sinais claros de satisfação diante de uma resposta correta ou da insatisfação diante do erro, controlando assim suas ações e reações perante os alunos. E elogiar quem corre riscos, encorajar os alunos que expõem seus erros, especialmente nos temas mais complexos, criando assim, né, uma moral, e pondo para frente uma moral em que valoriza, né, a mera tentativa, não o acerto em detrimento da tentativa, né? Opa, perdão, a tentativa em detrimento do acerto, né? Pessoal, a sugestão de estratégia, né? Aqui tem uma estratégia para a gente como fazer isso, como proceder isso. Avaliar e avançar, avaliar regularmente a turma e, quando encontrar erros, decidir um curso de ação. Como, ao identificar um erro, optar por continuar avançando e observar aqueles que têm dificuldade durante um tempo. A investigação leve. Essa ação pode ser desenvolvida por etapas. Pedir respostas alternativas, apresentar a questão e pedir para que os alunos formulem diferentes respostas, comparar as respostas, solicitar que os alunos analisem as respostas dos colegas e reflitam sobre quais podem estar mais completas, e analisar as respostas erradas, solicitar que os alunos reflitam sobre quais pontos apresentam erros. Por fim, pedir uma proposta de resposta. Após a prática das etapas anteriores, pedir para que os alunos façam uma síntese do que foi discutido, reorganizando a sua resposta. E, por fim, a investigação profunda, né, que por mais que eu ache ela corretíssima, ela leva tempo, é trabalhoso, que é examinar uma variedade de respostas, especialmente as erradas, para compreender o que levou os alunos ao erro. Essa abordagem mostra quantas respostas diferentes existem na turma e permite analisar cada erro na intenção de apresentar as respostas para uma análise e discussão. Pessoal, aí agora vamos fazer o em ação. O em ação é o seguinte: professor cursista, agora em subgrupos de até 4 integrantes, você irá colocar em prática o que estamos estudando. Não vamos precisar fazer quizzes, vamos apenas discutir. Vamos analisar um relatório de atividade que tenham atribuído aos seus alunos. Vamos refletir sobre a habilidade, objetivos e evidências de aprendizagem relacionados à atividade e selecionar 2 questões e analisar essas respostas. Buscar entender por que foi respondido da forma errada e quais estratégias podem ser aplicadas para a retomada desse conteúdo. Eu vou dividir os grupos aqui, pessoal, automaticamente pelas salas temáticas. Agora são 11h18. Nós vamos fazer isso por 15 minutinhos apenas, ok? Bem rapidinho. Acho que é tempo suficiente. Vamos colocar 3 salas aqui. Ok? Vamos ver aqui. Tá bom. Tá ótimo. Desse jeito. Deixa eu colocar aqui para 15 minutos e depois a gente vai socializar os resultados e finalizar a nossa reunião. Beleza, pessoal? Então, tenham aí o slide em mente, ok? Alguém, se possível, entra lá no Quizzes, baixa um relatório e faça essa análise, que é analisar um relatório, certo? Refletir sobre a habilidade, objetivos e evidências de aprendizagem relacionadas àquela atividade, solucionar 2 questões e analisar as respostas. E buscar entender por que o aluno respondeu daquela forma errada e quais estratégias que eles podem aplicar para a retomada desse conteúdo. Ok? Eu vou abrir agora as salas e até daqui 15 minutos, pessoal. Dali uns 7 minutos e meio eu entro em cada sala para ver como é que está o andamento. Beleza? Pode falar, Luciana. Eu quero que você me oriente a editar aquele documento que eu não estou conseguindo. Ô, professor, entendi, mas a gente fez isso. Eu vou fazer de novo, ok? Com você. Fica aqui na sala, mas queria lembrar que eu fiz ali junto com o professor Paulo César, nessa gravação, tá bom? Nessa de hoje? Nessa de hoje, a gente já fez isso passo a passo. Mas eu não estou conseguindo. Lucas, eu também estou com o mesmo problema no relato de implementação. Ele está pronto, mas veja bem, eu salvei ele está lá no meu arquivo, né? Eu fiz tudo em slide e eu não consigo colocar no formulário. Eu já abri o formulário e tudo. Tá bom. Tá bom, eu vou fazer com vocês dois, fiquem aí na sala, por favor, tá bom? Tá. Aí eu vou abrir a sala para os outros.
Beleza. Deixa o pessoal entrar aí nas salas temáticas que eu tento retomar com você. Beleza, vamos lá então. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela na íntegra, ok? Beleza. Ó, vou começar. A pergunta da professora Lucia é um pouco anterior à do professor Joaquim. Opa. Professor Joaquim, não, professor Josué. Tá, professora Lucy, tá me ouvindo? Vamos começar por você aqui, então. Sim. Ó, professora, vê aqui na minha tela, por exemplo, do começo. Eu tô aqui no Classroom, ok? Aí, eu quero abrir, deixa eu ver quem entrou aí, professor Joaquim, assim. Eu vou lá, ó, vou ir lá para baixo. Aqui, ó. No dia 12 de abril, eu postei os links necessários, tá bom? Eu vou clicar aqui, ó, nesse modelo preenchido. Beleza? Cliquei. Modelo, relato de implementação. Professora Lucy, você vai ver aqui, ó, não dá para editar. Ok? Não consigo editar. Eu vou perceber... Só um pouquinho que eu não estou conseguindo encontrar aqui o dia 12. Tá, tem que rolar aí no Google Classroom para achar, prof. Eu garanto que tá. Tá, achei. Achou? Clica nesse modelo preenchido. Deixa eu voltar aqui. Modelo preenchido. Tá. Beleza. Aí, ó, abriu essa janela aqui. Peraí, que eu tô em duas telas. Tá, eu vou apertar primeiro. Tá, deixa eu ver aqui. Mas era você e uma professora que estava em dúvida, né? Esse aqui, pressione para controlar. Ah, tá, desculpa. Tá. Lucas, abriu. Desculpa, eu acabei saindo aqui, deu um problema, Lucas. Então, eu estou aqui com o relato, você já está lá com a professora no início ali do relato. O que eu tenho que fazer? A sua pergunta é um pouco depois, professor. Tá. Tá bom. Você vai acompanhando aí, você identifica até onde você soube fazer. Tá bom? Tá. Professora Lucy, repete, por favor, você falou? Eu tô aqui no formulário. Tá, você tá aqui nesse... Olha para minha tela. Você tá na mesma tela que eu tô? Relato da implementação. Tá. Perceba aqui. Sim, relato da implementação. 5 modelo, é isso? Professora, você tem que ver. Você tem que ver na sua tela se tá igual a que tá aqui com a minha. Entende? Até aí que eu posso ir. Sim, é isso mesmo. Então, perfeito. Ótimo. Ó, repare o seguinte, professora, por mais que eu clique aqui, ó, eu não consigo editar nada, né? Sim. Não dá para escrever. Por quê? Você tem que reparar que no canto superior, à esquerda, se tá aqui, ó, somente ver. Sim. Tá? Não dá para editar porque todo mundo tem acesso a esse mesmo documento. Sim. Então, imagina que bagunça seria todo mundo editando o mesmo documento. Tá. O que a gente tem que fazer? A gente vai ter que criar uma cópia desse documento para a gente poder editar. Tá. Ok? Para fazer isso, ó, eu tenho que vir aqui no arquivo. Tá, deixa eu pegar aqui já. Não, primeiro presta atenção em mim fazendo, aí depois você repete, tá bom? Você vai vir aqui em arquivo,
Você vai vir aqui, ó, no menu, fazer uma cópia, e você vai clicar toda a apresentação. Quando acontecer isso, você vai perceber que ele vai abrir essa janela falando copiar documento. Você nomeia ele, dá tipo assim, ó, relato de implementação, aí coloca o seu nome, Prof. Lucy, por exemplo, e você clica fazer uma cópia. Ó, vou clicar fazer uma cópia, vai abrir uma outra janela com esse mesmo documento, só que você vai perceber que você vai conseguir editar. Ó, cliquei aqui, abri uma nova janela e deixa eu te mostrar. É o mesmo documento, não é? Sim. Só que quando eu clico aqui, ó, agora, eu posso editar. Tá. Você pode tentar fazer esse passo aí? Faço. Tá. Deu certo. Mas Legal. aí eu vou ter que nomear, por exemplo, colocar o meu nome. Vai ter que colocar o seu nome. Tá. É porque eu editei aqui, mas eu não coloquei meu nome. Entendi. Mas qualquer outro nome serve, prof. É só para você não se perder, que é bom você colocar um nome. Tá, mas bom? deu certo agora. Beleza, então. Agora o próximo passo é o seguinte, professor Josué, eu acho que esse passo te interessa. Isso, diga. Tá. Deixa eu fazer aqui a minha cópia. Ok, fazer uma cópia. Eu tô aqui, ó. Eu editei esse aqui. Vou até escrever aqui, ó. Documento editado. Ok. Supomos que eu fiz aqui ele inteiro. Beleza? É o meu caso, fiz ele inteiro. Beleza. Aí eu quero compartilhar lá no relatório, né? No formulário, quer dizer, perdão. Uhum. Veja só, Lucas, só um pouquinho, antes de voltar. Eu fiz ele todo, eu salvei e coloquei lá nos meus arquivos lá. No Drive, né? Não, no Drive não. Eu coloquei ele nos meus arquivos, arquivei ele aqui na minha pasta aqui de documentos. Aham. Professor, quando você abre esse documento, o que acontece? Você abre uma página aqui, como é que é? Porque eu preciso... Olha, ele está aberto numa página, eu abri agora a página dele, abri aqui o relato de implementação, ele é preenchido e salvado já, Lucas. Tá. Você consegue clicar aqui, ó, arquivo e compartilhar? Espera aí, coloque o cursor lá que eu vou ver. Arquivo, aqui, que eu estou com o celular aqui. Arquivo e compartilhar com outras pessoas. Compartilhar com outras pessoas. Peraí. Arquivo que você está falando é o do lado esquerdo. Exatamente, correto? superior, esquerdo e superior. Superior, lado esquerdo, apertei. Agora aqui, descompartilhar. Daí eu desço no compartilhar, é isso? Isso. Daí eu fui no compartilhar com outras pessoas. Beleza, Isso. clico nele. Perfeito. Cliquei. Vai abrir essa janelinha aqui, você clica copiar link. Espera aí, compartilhar com outras pessoas. Abriu uma janelinha que diz salve, compartilhe documento, salvar na nuvem. Eu acho que eu não fui nessa daí que você falou. Compartilhei com outras pessoas. Daí abriu uma janela que compartilhar com outras pessoas, que diz primeira etapa, segunda etapa. Vixe. Salve o documento no local do Drive, compartilhe seu documento e faremos depois que você vai terminar de salvar. Ou isso, salve na nuvem, que é um quadradinho. Deixa eu pensar, porque eu não estou mexendo no celular. Tenta compartilhar com outras pessoas. Vê que... No compartilhar com outras pessoas que eu apertei, apertou, apareceu a primeira e essa segunda etapa que eu te falei. Em nenhum momento dá para copiar o link aqui, por exemplo?
Aqui eu tenho compartilhar, apresentar, entrar, compartilhe seu documento, faremos depois que você terminar de salvar, salve seu documento em um local do Drive, compartilhar com outras pessoas, eu apertei, mas aí apareceram essas duas etapas aqui, que eu te falei agora. Entendi. Professor, não tem como você fazer esse processo pelo computador? Eu estou no computador, professor. Estou com o computador. E não aparece essa janela aqui, que está aparecendo aqui para mim? Aparecer essa janela aí que está para você aí. Ó, dá uma olhada nela. Eu vou aumentar. Não aparece. Você consegue compartilhar sua tela comigo, então? Espera aí, agora eu estou com internet, eu vou entrar no teu curso de novo e daí vou compartilhar pelo teu curso, que aí eu acho que vai ficar mais fácil. Vamos lá. Ô, Lucas, qual que é o seu nome? É Lucas Ferdinandes, só? Isso. Fala que você baixou o... Lucas, eu baixei, para você ter uma ideia, eu baixei no meu próprio PowerPoint, tá? E, na realidade, esse arquivo está lá nos meus arquivos lá. Entendeu? Então, aí que está dificultando esse acesso aí, tá? Professor, Então, compartilha comigo a sua tela aqui pelo Meet. Tá, eu vou entrar aqui pelo Class, espera aí. Aqui, ó, bem aqui no Meet tem um apresentar agora. Vamos lá. Não, esse eu sei. Faz esse, por favor. Então já estou indo lá. Espera aí que eu estou indo lá no teu curso agora. Não, mas primeiro compartilha a sua tela, professor. Não, mas eu tenho que pegar teu link e vou entrar pelo computador. Sim. Tá, porque senão eu não consigo aqui compartilhar com você. Entendi. Espera aí. Deixa eu ver o link da reunião. Tem aqui. Está dificultando.
Olá, professores. Então, né? Deixa eu terminar aqui o slide. Vamos finalizando assim a nossa reunião, ok? A partir dessa reflexão que a gente fez aí, né? Por exemplo, o que foi produzido nas nossas discussões? No momento da apresentação, né, da parte da socialização aí das nossas ideias, é importante que tenha ficado claro quais objetivos de aprendizagem os estudantes tiveram a maior dificuldade, né, em compreender, quais as estratégias que a gente pode desenvolver para a retomada desses conteúdos, onde ficou mais fraco ali, e quais métodos podemos desenvolver durante as aulas para superar os erros cometidos pelos estudantes ao responder às atividades existentes na plataforma Quizzes. Assim, a gente acaba fechando aí, ok, pessoal? Lembrando que ali no arquivo dos slides que vocês sempre podem baixar, tem o link aí da contribuição, das críticas, sugestões que vocês podem fazer, ok? Sempre tem o nosso Saiba Mais aí. Lembrando que a gente tem até o dia 28 para preencher lá o formulário com o relatório de implementação, para eu poder avaliar vocês, ok? Então, vamos tirar aí a fotinha da nossa reunião, ok? Vamos fazer a fotografia aí, como de praxe. E vocês ficam livres aí, ok? Beleza? Vou esperar até o final aí para tirar dúvida de quem, do professor Josué ali, ok? Mas aí vocês estão liberados, ok? Viu? A minha filha me disse agora que até Calma aí, professor, que aí eu estou despedindo do pessoal. Você pode ficar que eu te aguardo, então. Tá bom? Beleza, perfeito. Eu aguardo. Beleza, então, professor. O Marcos Schneider professor também, Lucas, vou ver lá no Zap. Ok? Quem não tiver professor, dúvida, só já uma pode dúvida. Ir, tá bom, pessoal? Só uma perguntinha, calma aí, professor. Beleza, então. Vai, professor Joaquim, pode falar a sua dúvida aí, então. Não, é rapidinho. Eu enviei, né? E agora, depois que eu enviei, eu aguardo a tua resposta. É só isso, né? Eu enviei o relato de implementação no formulário lá e tal. Beleza. Então, aí é isso aí, prof. Se você já fez, tá? Deixa eu verificar lá se eu recebi sua resposta. Professor, aqui no entrega do relatório de implementação ainda não está seu nome aqui, como respondido. Não está? Oi. Não. Tá, a professora então Valquíria, o professor... Isso. Dá uma olhada aí. Beleza? Lembrando que todos os links eu disponibilizei lá no Classroom, ok? No WhatsApp também. Não aparece o meu Não aparece, aí. Professor. Você tem que... Ó, lembra que... Perfeito, então. Perfeito. Professor Josué, pode falar. Oi. Então, eu estou aqui com a minha filha me ajudando. Ela abriu a situação aqui do... Como é que é o mesmo nome? Do formulário. Foi aqui que você abriu? Não, ela abriu... Ela abriu o modelo de relatório. Daí tem que preencher nesse modelo. Daí eu tenho que preencher nesse modelo e clicar no compartilhar, que está dentro do relato de implementação, é isso? Que está ali no menu, professor, o arquivo. Arquivo, compartilhar, compartilhar com outras pessoas. Aí você vai ter uma janela para copiar o link e você responde o formulário com esse link que vai ser gerado. Entendeu? Tá, professor, outra coisa que eu ia lhe falar. Então, eu abri aqui o link 5, modelo de relatório de implementação, adicione pessoas para enviar o link, e daí eu vou ter que preencher ele inteirinho e depois mandar, né? Igual o senhor falou. Escute, eu estou com alguma atividade pendente com o senhor ou não tem como ver agora? Professor, deixa eu ver aqui rapidinho, então.
Ó, eu vou ver o formulário da terceira atividade. Não, eu abri aqui da turma J, perdão. A gente aqui é a turma K, né? Terceira atividade, turma K. Deixa eu ver, professor Josué. Professor Josué respondeu a terceira atividade. O professor Josué, vamos ver se respondeu a segunda. Deixa eu ver aqui. O Josué Carlos respondeu a segunda e vamos ver se ele respondeu a primeira. Aí. Josué também respondeu a primeira. Professor, só falta mesmo o relato de implementação aí. Daí, então, ele abriu direto ali no formulário, nós usamos um dispositivo, eu vou terminar ele agora inteiro e daí envio nesse sistema que eu lhe falei, correto? Perfeito. Então, professor, então tá certo, eu vou fazer isso daí, tá? Beleza, então. Obrigado, daí finalizei o curso, então. Tá? Muito obrigado. Tá? Tchau, tchau, então. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Então, vamos aqui, Bárbara, por favor, eu vou preencher ele tudo de novo. Vamos lá. Ou você digita que você é mais rápida.